Bem-vindo ao canal do Pastor Júlio da Luz. Deixe seu like, comente, inscreva-se e compartilhe a Palavra de Deus. Minhas saudações a todos os meus amigos e amigas, e aqui estamos mais uma vez para dizer para você o quanto você é importante para Deus. E o nosso trabalho, o nosso propósito é esse, é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, conheçam o Reino de Deus, e através desta gravação, desse vídeo, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do Deus que nós servimos, que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio da Luz e me dando apoio temos o Gabriel. Então eu quero ler para você, para nós, uma palavra que está em 1 João, no capítulo 5. Mas antes disso eu quero convidar você para nós fazermos uma oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos orando, agradecendo, glorificando o teu nome, Senhor, reconhecendo, Pai, que tu és o Todo-Poderoso de Israel. Toma agora, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida do Gabriel. Ajuda-nos, Pai, nesse momento, Pai amado, a contribuir para o reino de Deus. E a palavra que eu quero ler é essa, que diz assim no versículo 4 de 1 João, capítulo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu gostaria que, nesse momento, você prestasse bem atenção para aquilo que eu vou pedir que o Espírito Santo me dê, inspiração. Eu tenho, ao longo da minha caminhada com Deus, procurado a compreender cada dia mais a Deus. Eu já tenho falado em algumas oportunidades que eu compreendi e compreendo que a partir do momento que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai sendo, nós vamos sendo removido daquilo que é nosso natural, coisas humanas, porque isso não contribui para o reino de Deus. As coisas humanas, elas não contribuem para o reino de Deus. Por isso que uma pessoa precisa nascer de novo, ela precisa ter uma formação de Deus. Nós chamamos isso de uma formação espiritual. E também não vai ser com palavras minhas, bonitas ou arranjadas, que você vai aceitar ou não o reino de Deus. Eu entendo que precisa, num certo momento, a unção de Deus estar sobre a vida daquela pessoa que está ministrando a palavra com a nossa vida, que vai entrar algo de Deus. Então nós temos hoje, vivendo momentos difíceis e só o que se fala hoje é nas dificuldades que a nossa comunidade está passando. E nós podemos entender na Bíblia as advertências de Deus, já por muitos anos. Olha o que Deus tem falado, usado pessoas. Nessa minha caminhada de igreja, eu ouvi muitas mensagens, muitas palavras, profecias, tudo isso baseado na Bíblia. E fez com que hoje eu tenha um conhecimento do que realmente Deus está requerendo de nós nesse momento. Veja só o que diz essa palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é uma afirmação. Isso é uma certeza. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E aí a gente vai ver o que faz parte do mundo. Olha, tem tanta coisa que faz parte do mundo que a gente precisaria assim de muito tempo para passar alguma coisa disso que o Senhor quer nos mostrar através dessa palavra. Mas vamos ver em linhas gerais. Você sabe que tudo que nos incomoda, tudo que nos faz mal, faz parte do mundo. E nós que somos seres humanos, que também fizemos parte desse mundo, temos que nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos cuide. Daí o motivo porque ter Deus como Senhor da nossa vida. Então agora, nesses dias, eu tenho pedido para Deus nas minhas orações que o Senhor guarde as pessoas, que tenha misericórdia de nós. Eu creio que todas as pessoas de Deus estão fazendo isso, estão pedindo misericórdia, porque a misericórdia realmente é um momento que a pessoa chega no seu extremo. E nós estamos vivendo momentos extremos. A gente não sabe, é uma incerteza hoje. E uma coisa que me chama a atenção, eu até não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas as pessoas que têm mais conhecimento, que
que estudaram, cientistas até mesmo, pessoas que fizeram algum tipo de formação para abordar esses assuntos, mas eu vejo que também eles estão perdidos, porque ora falam uma coisa, ora falam outra. E é interessante, você preste atenção, nos últimos anos, sempre veio alguém e é a bola da vez. O que é isso, pastor Júlio? Sempre uma situação, uma circunstância, ela foi usada para a mídia ficar falando. E ali eles ficavam dias e dias, e entrava meses e até anos falando o mesmo assunto. Há pouco tempo estavam falando de crimes, de pessoas que tinham até uma certa, um destaque, se destacavam na sociedade, e eles ficaram procurando a saber quem matou ou quem não matou. Agora, aqui nessa palavra diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E eu pergunto para você agora, você está preparado para vencer o mundo? Qual é a preparação para uma pessoa vencer o mundo? Segundo a Bíblia, o que é nascido de Deus. A pessoa precisa nascer de Deus. Como que nós nascemos de Deus? No Evangelho de João, temos a passagem de Nicodemos, quando Jesus fala para ele a respeito de nascer de novo. E dá uma explicação, no capítulo 3, você pode conferir ali, que o Senhor Jesus dá uma explicação para Nicodemos, e dizendo que ele precisaria nascer de novo. Então isso é fato, isso é certeza, isso é verdade. A pessoa precisa nascer de novo. Se você me perguntasse agora por que, pastor Júlio, que há tanto debate hoje? Há tanta discussão, os homens não se entendem, porque existe duas situações. Existem os homens de Deus e os homens que não são de Deus. Existem os homens que nasceram de Deus e os homens que ainda não nasceram de Deus. Vamos olhar para a Bíblia. Na história da Bíblia fala dos filhos de Deus e os filhos do homem. Então, existe aí uma questão a ser analisada. Muitas pessoas até se ofendem quando a gente diz assim, olha, eu sou de Deus, e a pessoa pergunta assim, eu não sou. Porque ela não entende que precisa se tomar uma posição. Né? Veja bem, nós nascemos, depois nós precisamos passar pelo registro civil, nossos pais nos levam até um cartório e lá nós somos registrados. A partir dali essa pessoa passa a existir, certo? No reino de Deus é a mesma coisa. Enquanto você não registrar o teu nome no cartório do céu, que nós chamamos de livro da vida, espiritualmente é como se você não existisse. Então essa pessoa não vence o mundo. Segundo o que está escrito aqui nessa palavra que nós estamos analisando. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então uma pessoa, ela precisa entender, aceitar e viver a prática dessa fé, para que ela entenda isso que eu estou falando. Talvez para muitas pessoas, eu já até vou desligar esse vídeo porque esse assunto não me interessa. Eu quero dizer para você que interessa sim, interessa para todas as pessoas. Eu tenho procurado falar da maneira com que eu entendo, porque talvez para algumas pessoas a minha linguagem não tem valor nenhum, mas vai ter pessoas que a minha linguagem vai atingir essas pessoas, porque não é uma questão de saber falar, é uma questão de estar dentro de uma direção. Deus tem que nos dar essa direção. Ele tem que nos dar essa inspiração para as pessoas compreenderem. E eu quero falar um pouquinho que eu entendi nessa caminhada, que a partir da cruz nós começamos a entender tudo o que nós precisamos entender. É a partir de uma análise, de um acreditar naquilo que aconteceu na vida de Jesus. Ontem mesmo eu estava pensando assim, então quer dizer que Jesus deu a sua vida por nós. Essa vida que eu tenho agora, essa vida que você tem agora, é a vida que Jesus tinha. E Ele nos deu. Ele nos deu a vida dele. Imagina Jesus dando a vida dele para todas as pessoas que existem hoje e que já existiram e as que vão existir ainda. Então a gente vai vendo o quanto o reino de Deus é grande.
a Bíblia fala de mistério. É mistério sim. Mas que Deus abençoe a tua vida e que você analise essa palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela inspiração que o Senhor me deu, meu Pai, eu te louvo, eu te glorifico e que seja atingido o objetivo que o Senhor tem para cada pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.